Oi, gente! Finalmente eu voltei aqui para conversar um pouquinho com vocês como está sendo todo o meu processo de recuperação, os resultados, enfim, da minha cirurgia para o tratamento da bromidrose. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu acho que tem esse mesmo problema que eu tinha, acho que é muito válido assistir. Lá eu dou orientações sobre a cirurgia, eu faço esclarecimentos, enfim, uma série de coisas. E um dos apontamentos dos comentários que as pessoas colocaram é que eu fizesse um segundo vídeo para poder explicar como estava sendo o processo de pós-operatório, os resultados, enfim. Eis-me aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. Confesso que eu demorei mais do que eu pretendia. Eu tô tocando vários projetos na minha vida meio que ao mesmo tempo, tá? Então, gravar vídeos para o YouTube sobre esse assunto, sobre outros assuntos, é um dos projetos, mas às vezes eu tenho que priorizar um em detrimento do outro, porque nem sempre dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Mas estou aqui gravando para vocês como o prometido. Por um lado, gente, é até bom, porque agora com mais tempo, né? Hoje, agora em janeiro, eu tô fazendo 7 meses de cirurgia, de operada, de recuperação. Então, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente consegue falar com muito mais conhecimento de causa de todo o processo, resultado, enfim, e várias coisas que aconteceram nesse período. Então, a primeira coisa que as pessoas ficaram com muita dúvida nos comentários é que eu voltasse aqui para poder falar sobre o resultado, se realmente tinha sido efetivo, definitivo, se tinha voltado, se não tinha voltado. E, gente, ó, vou mostrar para vocês primeiramente a cicatriz, tá? Vendo? E vou explicar tudo para vocês. As cicatrizes estão aqui, tá? E vou falar uma coisa para vocês. O resultado, ele é definitivo, graças a Deus. Eu não tenho, ó, essa axila aqui, que o médico falou para mim que eu tinha um excesso de glândulas muito mais desse lado do que do outro, né? Para quem não sabe aí, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que eu acho que é importante. A cirurgia que eu fiz foi a exérese das apócrinas, foi a retirada das apócrinas, que são as glândulas sudoríparas que causam o suor com mau odor, tá, gente? Eu explico tudo bonitinho no outro vídeo, que é anterior a esse. Eu não tenho muitos vídeos no canal, então não vai ser muito difícil de vocês conseguirem encontrar. Mais pra frente eu pretendo gravar outros vídeos falando sobre vários outros assuntos, os quais eu gosto, que eu acho que podem ser úteis para as pessoas. Então, assim, esse lado aqui, o médico falou que eu tinha mais glândulas do que nesse. Então, esse lado aqui, ele foi muito mais mexido. E eu acredito que por ter sido mais mexido, eu acho que foi o lado que o médico tirou mais glândulas. Então, esse lado aqui, gente, é 0, 0, 0, 0 cheiro. Eu, às vezes, tá calor, eu transpiro, eu, às vezes, não coloco o desodorante e não dá cheiro. É impressionante. Cheiro nenhum, tá? Já o lado esquerdo, que eu tinha menos glândulas, eu acho que ele foi menos mexido. Então, esse lado esquerdo, ele também não tem nenhum cheiro, assim, ruim, nada disso. Mas, por exemplo, sei lá, tá um dia de muito calor, eu saí pra treinar, pra correr, eu gosto de correr. E aí, de repente, nesse dia de muito calor, que eu saí pra correr, eu fiquei um bom tempo sem tomar banho e eu não coloquei desodorante. Aí começa a surgir um cheirinho, mas é uma coisa assim muito leve, gente. Aquele cheirinho que qualquer mortal, qualquer pessoa comum, que não tomou banho, que não passou desodorante, que suou pra caramba treinando, tem. É esse cheiro, tá? Que não é um cheiro assim que as pessoas sentem ao redor, não é aquele cheiro que impregna nas roupas, não. É um cheirinho que, assim, se eu botar assim o nariz aqui perto, aí eu vou sentir que tem um cheirinho ali. Mas não chega a ser um cheiro que espalha no ambiente, nada disso. O que eu acho muito natural, né? Porque se não usou desodorante, se tá um tempo que tá calor e eu treinei e não coloquei, acho que qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de distúrbio, vai ter um cheirinho ali meio desagradável. Mas só nesses casos, gente, porque pode estar o calor que for, eu posso treinar o quanto for. Coloquei desodorante, cheiro nenhum, fica cheiroso com cheiro de desodorante, tá? Então, primeira coisa, já esclarecendo vocês, com 7 meses de cirurgia, eu posso dizer, o resultado é ótimo, é maravilhoso e é definitivo, tá, gente? Eu não tenho cheiro mais nenhum. Agora, vamos falar sobre os processos de recuperação e de cicatrização, tá? Esse braço aqui que foi o menos mexido, graças a Deus eu não tenho dormência nenhuma mais, tá? Os movimentos dele são completos, eu não tenho nenhuma restrição, não sinto nenhum desconforto e nenhuma dor. Esse braço aqui já foi um braço, uma axila que ela já foi mais mexida. Então, o que acontece? Eu ainda tenho uma dormência, tá, gente? Pra quem não sabe, na nossa anatomia, nós temos um complexo de nervos aqui, que é o plexo braquial, que pega aqui o pescoço, o ombro e passa por todo o braço e estende até a nossa mão. Tá, gente? Então, nessas cirurgias que envolvem axilas, sejam esse tipo que eu fiz, ou alguma outra cirurgia, às vezes de esvaziamento ganglionar, para quem às vezes tem alguma questão na mama e tal,
é muito comum, às vezes, ter uma afetação nessa inervação, tá, gente? É mais comum do que se imagina. E nesse braço aqui, por ter sido um pouquinho mais mexido, eu tive essa afetação, tá? Às vezes ela é temporária, às vezes pode ser definitiva, às vezes com uma fisioterapia resolve, às vezes é o tempo, né? Cada um tem o seu tempo, resolve, conforme vai fazendo, vai movimentando, vai resolvendo. Mas até agora, em 7 meses, eu posso dizer pra vocês que eu ainda tenho uma dormência na parte de trás aqui do braço, tá? Que se estende até aqui, assim, mais ou menos o cotovelo. Aqui eu já começo a sentir. Mas se estende até aqui, tá? Antigamente até se estendia um pouquinho mais até aqui, mas agora eu já não sinto mais dormência nessa área, já melhorou, mas ainda se estende até aqui, tá, gente? E também, assim, eu não tenho nenhuma restrição de movimento, eu consigo fazer todos os movimentos normais com o braço, eu treino o braço, eu pego peso, enfim, não tenho nenhuma restrição, faço musculação, faço tudo. Porém, existem alguns exercícios de alongamento que eu faço também, mas que eu ainda sinto um desconforto, uma dorzinha. Determinados exercícios, assim, quando estica muito o braço, assim, por exemplo, aqui eu tô esticada, eu consigo esticar, mas eu estou sentindo uma dorzinha, estou sentindo um desconforto nessa região aqui, entendeu? Então, alguns determinados alongamentos, eu ainda sinto esse desconforto, tá, gente? Mas é bem menor do que eu sentia, por exemplo, há 2, 3, 4 meses atrás. Então, eu acredito que com a progressão da recuperação e da minha movimentação, a tendência é que essa dorzinha, esse desconforto diminua cada vez mais, porque eu já sinto hoje em dia ele bem menor do que ele foi alguns meses atrás. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que pode acontecer de vocês terem esse tipo de sequela, né? Que a princípio, no meu caso, eu posso qualificar como temporária, porque eu já tô sentindo progressivamente que ela tem melhorado. Em relação à cicatrização, gente, como vocês podem perceber, logo assim que faz, né, a cirurgia, obviamente você tem ali um momento que a cicatriz ainda está muito avermelhada, está roxeada, porque acabou de ser traumatizada a região. Depois de um tempo, a minha cicatriz, até que ela não ficou muito escura, ela ficou clara. E depois de um tempo, ela começou a passar por um processo que a gente chama de hiperpigmentação, que é o que vocês podem ver aqui, tá vendo? Ela está um pouquinho escura, tem uma tonalidade um pouco acastanhada, um pouco amarronzada, tá vendo? Em algumas áreas. Nessa axila aqui, por exemplo, aqui embaixo já tá bem branquinho, tá vendo? Ficou bem clarinho. Aí aqui já pigmentou um pouquinho. Por quê, gente? Porque o nosso corpo, quando a gente tem um trauma em alguma região, assim, de uma cirurgia, alguma coisa assim, vários mecanismos, né, de um processo inflamatório se organizam naquela região. E com isso, aquela região ela acaba meio que puxando, eu tô dando uma explicação muito sucinta, tá, gente? Acaba puxando uma substância chamada melanina, que é uma substância de proteção para a pele. E essa melanina, ela acaba dando essa tonalidade mais escura para a região da pele. E isso pode ser temporário, como em determinados casos acaba se tornando também permanente. Pessoas com a tonalidade de pele mais escuras têm mais tendência a fazer esse processo de hiperpigmentação. Pessoas negras, pessoas mulatas, pessoas morenas, como eu, têm mais essa tendência do que aquelas pessoas com a pele bem branquinha. Então, gente, vocês podem ver que ela deu uma hiperpigmentada, tá? É claro que isso depende muito da genética de cada um, da tonalidade de pele, como eu falei agora, mas também depende de alguns cuidados que a gente precisa ter. Se a gente fez a cirurgia, a gente tem que evitar a exposição ao sol, a gente tem que evitar sauna, a gente tem que evitar situações que possam ter muito atrito na região. A região de axila, por si só, já é uma região de muito atrito, né? Ela tem uma tendência a ficar muito abafada e ela tem atrito. Quando a gente anda, normalmente a gente balança o braço. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de atividade física, então eu corro. Então, na corrida, a gente tem muito atrito. Então, em relação a isso, a gente tem que estar sempre muito atento quando a gente está nesse pós-operatório, tá? E assim, uma região aqui ficou bem tranquila, ficou branquinha, mas o resto hiperpigmentou. E eu posso dizer pra vocês, gente, conhecimento de causa, assim, sabe? Eu fiz de alguma forma tudo que não era pra ser feito, tá, gente? Eu fui à sauna, 1 mês e pouco depois da cirurgia eu viajei para lugar de sol, viajei pro Ceará. Corro sempre, tô sempre correndo, às vezes corro no sol, tudo bem que eu não corro com o braço aberto no sol, mas o próprio atrito ali
faz acontecer isso. Então eu acredito que talvez eu não tenha tido um processo tão mais bonito, eu diria, na minha cicatrização, porque eu desrespeitei algumas coisas. Mas se você conseguir ser uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila do que eu estou sendo, porque eu não consigo ficar parada, eu tô sempre em movimento, se você conseguir isso, pra você vai ser melhor. Se você conseguir não se expor ao sol, eu não fiquei também no sol de braço aberto, entendeu? Mas às vezes o próprio calor ali, né, acaba prejudicando um pouco. Mas se você conseguir ser uma pessoa um pouco mais comedida, coisa que eu não consegui, tá, gente? Então você evite sauna, você evite coisas que dêem muito atrito e você evite o sol para que não aconteça isso com você, o que não é uma garantia, tá? Porque tem a questão genética também e cada pessoa, cada organismo responde de uma forma, tá? Agora, uma coisa muito interessante, graças a Deus eu não tive nenhum processo de queloide ou hipertrofia, né? Pra quem não sabe, queloide e hipertrofia é aquele processo onde a pele, ela fica assim, a cicatriz fica com aquela aparência assim, meio levantada, assim, com uma cicatriz que parece que faz assim, sai um pouquinho assim da coisa. Graças a Deus eu não tive. A minha cicatriz, ela tá bem planinha, tá? Tá bem tranquila. Ela só hiperpigmentou mesmo, tá? Mas também eu também tive bons cuidados nesse sentido. Eu procurei manter uma boa ingesta hídrica, ingesta de água, né? Que eu quero dizer. Eu mantive uma boa alimentação, sem gordura, porque já é um natural mesmo meu, né, gente? Mas eu me hidratei bastante. Isso é muito importante no processo de recuperação pós-operatória. E me hidrato ainda, tô sempre me hidratando. Eu não sou de comer açúcar, eu não como frituras, não como ultraprocessados. Então, assim, tudo isso te ajuda a ter um processo cicatricial muito melhor e evitar tudo isso, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês os cremezinhos que eu utilizei para o cuidado com a minha cicatriz, tá, gente? Num primeiro momento, né, claro que depois que tudo cicatrizou, que retirou os pontos, tal, entendeu? Quando foi liberado pelo médico, só para cuidar da cicatriz, eu usei esse cremezinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo botar aqui assim. O nome dele é Secaderme, tá, gente? Secaderme. Ele é tipo um gelzinho, tá? Que você passa bem em cima da cicatriz e espera secar. Geralmente eu passava de 1 a 2 vezes ao dia, tá? Fiquei usando aí por acho que uns 3 meses, se eu não me engano. Que ele é um creme que ele ajuda a hidratar a cicatriz, ou seja, ele ajuda a evitar aquele processo de queloide, de hipertrofia. Se tiver com alguma área hipertrofiadazinha, ele já ajuda ali a hidratar. Digamos que ele ajuda a você ter uma qualidade melhor na sua cicatrização, na sua cicatriz, tá? Ajuda a hidratar. Agora, ele não altera muito nessa questão da pigmentação. E aí, gente, o que eu também tô usando? Agora, a dermatologista que tá me acompanhando, eu fui conversar com ela para ver se ela achava válido eu fazer um laser aqui para dar uma clareada na cicatriz. E ela falou que num primeiro momento ela não indica o laser, porque ela disse que no primeiro momento o laser ele pode ser muito bom, tem um resultado rápido, mas que na experiência dela, ao longo do tempo depois, a tendência é que a pele volte a ficar mais escura depois do laser. Assim ela me orientou, tá, gente? Ela disse que ela apostaria muito mais, a princípio, num tratamento químico, com algum cremezinho passando ali, tá? E depois desse cremezinho, se ainda tivesse com alguma área hiperpigmentada, ela faria um laser. Um laser não, mentira, gente. Ela faria um peelingzinho na região. Então, gente, eu comecei agora o tratamento para hiperpigmentação. Então, já sabe aí, se você fizer a cirurgia e se acontecer de você ficar com uma hiperpigmentação, tá? Claro que você tem que conversar com o seu médico, tá? Sempre converse com o seu médico antes. Mas eu já tô falando aqui para vocês o que eu tô usando, tá, gente? E pra minha hiperpigmentação, eu tô usando esse creme aqui. É da Eucerin Anti-Pigment, tá, gente? Acho que é assim que se fala. Eu uso ele uma vez ao dia, antes de dormir, bem em cima da cicatriz, tá, gente? Não posso dizer pra vocês que eu já tô tendo resultado. Eu comecei a usar ele tem o quê? Uns 3 ou 4 dias. Então, por enquanto, eu ainda não estou vendo nenhum resultado concreto, tá? Mas todo mundo que eu pesquisei, avaliou, enfim, falou que o creme é muito bom. E, gente, de quebra ainda, eu estou usando... E a minha dermatologista falou que esse Eucerin aqui, esse aqui, pode ser usado também com o hipoglós, não junto, tá, gente? Tipo assim, um dia usa esse, no outro dia usa hipoglós. Aquele hipoglós clássico mesmo, tá? Não é aquele cheio de coisas, não. Aquele hipoglós bem raiz, bem original, bem clássico. Ela falou que pode usar um dia esse daqui e um dia o hipoglós. Eu ainda não estou usando hipoglós, só estou usando esse. Mas ela falou que dá pra complementar com o hipoglós porque ele é hidratante, ele tem vitaminas, enfim. E que tudo que é muito bom pra pele.
Então, eu ainda não tô usando. O hipoglós, esse aqui eu comecei. E, gente, de quebra também, esse cremezinho aqui, tá vendo? Ele é Salve. Na verdade, ele é um hidratante chamado de anti-atrito, tá, gente? Eu uso muito ele pra correr entre as coxas, né? Porque às vezes tá muito calor, eu vou correr de macacão e tudo. E aí, às vezes, tem um atritozinho entre as coxas. Então, ele é um creme que ele suaviza esse anti-atrito, evita que tenha feridas e tal. E trata até da pele enquanto tá correndo. Ele tem uma formulação aqui com algumas vitaminas e tal, que ajuda nisso. O nome é Salve. Tem muito desses cremezinhos, gente, em bastão, tá? Só que o que eu uso aqui é em creme, mas tem dele em bastão também. E aí, a dermatologista também me orientou, como na corrida às vezes tem muita fricção, no lugar de colocar o desodorante, colocar esse cremezinho também, né? Eu uso o Salve, tem de outras marcas, mas se colocar esse cremezinho também anti-atrito, porque aí você diminui o atrito na região e ao mesmo tempo que a atrita vai tratando e tem a chance de pigmentar menos a cicatriz. Tá, gente? Então, basicamente é isso, gente. Em relação aos resultados maravilhosos, em resultado às sequelas, é o que eu falei pra vocês, ainda tem uma sequelazinha aqui no braço, é algo que pode acontecer, que com o tempo vai passando. E em relação à cicatrização, é ter todos esses cuidados que eu falei com vocês, de evitar sauna, evitar exposição ao sol, evitar atrito, manter uma boa alimentação, uma boa hidratação, porque também o cuidado é de dentro pra fora. E esses são os produtos que eu tô utilizando aí pra poder cuidar. Tá bom, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem nos comentários aqui, tá? Que eu vou respondendo aos poucos, às vezes eu demoro, mas eu respondo. E me acompanhem aí no canal, mais pra frente eu vou estar postando aí outros vídeos pra conversar com vocês sobre vários assuntos assim que eu gosto de conversar, enfim, do dia a dia, pra gente esclarecer aí dúvidas sobre vários aspectos da vida. Eu tô vindo com algumas coisas novas ainda, tô na minha cabeça aqui algumas coisas que eu quero fazer aí pro futuro, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau!